Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Está começando mais uma live, Gotas de Orvalho. Estamos mais uma vez com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor. Estamos aqui para esses momentos de gratidão e de adoração ao nome do Pai Celestial. Você que está chegando agora à nossa live, nós damos as boas-vindas. Deus abençoe, o Senhor vos enriqueça com a sua graça e com a sua misericórdia. O Senhor tome em suas mãos a nossa vida, que é tão preciosa, para continuarmos as nossas atividades e realizar a obra que o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer para a glória do seu nome. Onde quer que você se encontre, nós agradecemos a sua participação na live desta manhã de segunda-feira, Gotas de Orvalho. Vamos estar juntos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que o nome do nosso Deus seja, portanto, exaltado por tudo quanto Ele tem feito através de nós. Nunca se esqueça, nós não somos as estrelas que brilham para que Deus seja visto neste mundo que Ele criou. Nunca pense que nós somos as peças principais e únicas para que demonstremos que Deus está no meio do seu povo. Ele é o Senhor, Ele tem luz própria, você sabe disso. Portanto, não adianta a gente querer passar aquela imagem de que nós somos realmente aquelas pessoas que Deus precisa tanto para fazer algo que Ele deseja, que Ele pode fazer. Agora, evidentemente, algumas coisas a gente pode fazer. Por exemplo, compartilhar a live. Eu noto que os irmãos estão negligenciando. Compartilhe, não se preocupe. Compartilhe a live, que nós haveremos de alcançar muito mais pessoas com a mensagem da palavra do Senhor. Onde quer que essas pessoas se encontrarem, em qualquer situação, nós temos a oportunidade de contactá-las, de conversar com elas, de dizer para elas que, apesar de todas as circunstâncias e de todo o movimento ao redor de nós, há uma esperança. Deus é fiel e Ele está pronto a nos dar a vitória que nós tanto necessitamos. Então, você compartilha aí, e como a gente sempre diz, e você sabe mais do que eu, que conhece tão bem o manejo aí dessa questão das lives, né? Você sabe mais do que eu que é fácil compartilhar. Então, vamos fazer a nossa parte. Aí sim, vamos brilhar, vamos mostrar que realmente nós conhecemos o mistério em relação ao trabalho que se faz através da internet
com o Facebook nos momentos em que estamos apresentando a palavra do Senhor para que outras pessoas tomem conhecimento. Gotas de Orvalho lhe convida para esse momento de comunhão, de meditação, de alegria e de gratidão ao Senhor. E hoje a gente deseja avançar em relação ao registro da reconciliação entre Jacó e o seu irmão Esaú. Por que é que a gente tem levado muito tempo, tem usado muito tempo nesse assunto? É porque, minha gente, há muita gente mal informada acerca dessas grandes verdades que nos fazem tão bem. E a gente entende que é necessário que você e eu descubramos os grandes mistérios de Deus em relação à nossa vida de comunhão uns com os outros. E o momento em que a gente percebe que é preciso reconciliar-se com alguém que tornou-se desafeto, ou que nós o ferimos, ou que tivemos a infeliz oportunidade de magoá-lo, porque ninguém magoa ninguém por vontade própria. Então, de repente, a gente magoou, a gente disse alguma coisa, ou ouviu alguma coisa. Na maioria dos casos, essas intrigazinhas e diferenças entre os irmãos são coisas que não levam a nada. A gente não valoriza os irmãos e por isso a gente descarta por qualquer coisa. Ouviu um comentário, não procurou saber, e essas questões de comentários são muito complicadas, são complicadíssimas e muito prejudicial à comunhão entre os irmãos. E aí, por qualquer coisa, a gente não valoriza a amizade que tem, porque tem gente que não sabe fazer isso, não. E acha que você o seu amigo é amigo de alguém porque o alguém merece a sua amizade. E quando você acha conveniente, ou aquela pessoa acha conveniente, descarta a sua amizade. Não valoriza. E não é assim, a gente sabe o quanto é valoroso a vida, a comunhão, o exemplo, a alegria que as pessoas promovem na nossa vida. Então é por isso que a gente tem usado um tempão nessa história, nessa meditação em relação à nossa reconciliação com os nossos irmãos. E Jacó nos dá o exemplo, ele mostra isso de forma clara. O seu exemplo é nobre para conosco e nós devemos refletir sobre esse exemplo que ele nos dá. E aí no capítulo 33, que registra o reencontro dele com o seu irmão, é rico nesse ensinamento. E a gente vai avançar um pouco nesta manhã e a partir de hoje a gente pretende avançar. Vamos um pouco à leitura de alguns versículos
que servem como base da nossa meditação. A partir do versículo 1 do capítulo 33, a gente lê: E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. A gente nota, por um lado, a preocupação de Jacó, e tinha o seu lugar, ele tinha razão em se preocupar, não sabia as intenções do irmão em relação a ele, e ele se preocupou até de forma um pouco exagerada, mas ele tinha razão em fazer isso. Por outro lado, a gente nota a atitude de Esaú. Tinha a intenção de se reconciliar com o irmão, mas levou com ele 400 homens. Normalmente não é assim que a gente faz, né? É desse jeito. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer reconciliar-se com o irmão. É o nosso caso aqui que a gente está conversando. E a gente vai ao nosso irmão levando uma série de coisas que não fazem parte do processo. Você sabe, Jesus ensinou acerca dessa prática. Jesus ensinou de maneira muito simples. E é tão simples que os crentes remendam e criam uma doutrina adicional para o caso. Jesus ensinou a reconciliação. Aí sabe o que a gente faz? A gente constrói uma doutrina chamada pedir perdão. Tem cabimento? A gente se cerca de determinados argumentos, determinadas coisas, no momento em que vamos nos reconciliar com o irmão. Esaú fez isso. Ele levou 400 homens com ele. Na verdade, ele não tinha a intenção de assustar a Jacó. Mas o que é que Jacó podia fazer a não ser se assustar? Vem reconciliar-se. Vem querendo paz, vem com boas intenções, com 400 homens com ele. É claro, Jacó não ia pensar outra coisa. E já vinha um pouco preocupado com essa situação, já tinha providenciado a arrumação. Ele preparou o povo como se estivesse indo para uma guerra. E não é. A reconciliação com o irmão não era motivo de ódio, de confronto. Era um motivo de alegria. E como foi? Porque nem Esaú, nem Isaque acertaram no momento da reconciliação. Jesus ensina assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele só. Vai a ele só, preste atenção. Você não tem que levar 400 com você. Tem que levar nem 200, nem 100, nem 20, nem 1. Vai a ele só. Aí, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, aí sim, você leva 2 ou 3 testemunhas, para que através do testemunho ele se arrependa. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se não arrepender-se, aí você leva à igreja. Aí
a igreja é quem vai determinar o grau de resistência do irmão que lhe ofendeu. Olhe, preste atenção, porque aí os crentes construíram outra doutrina para se precaver. É a mesma coisa de Jacó. Pode notar, ele quando viu Esaú com aqueles 400 homens, repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Note que anteriormente ele tinha repartido o povo em bandos. E ele pensava, porque se ferir um bando, o outro escapa. Então ele construiu um preparo totalmente para esse momento, como se estivesse indo para um confronto. A gente faz a mesma coisa. O irmão pecou contra mim, e aí eu quero reconciliação, eu vou a ele, foi ele que pecou contra mim. Aí você vai. Mas a gente constrói, não, quem tem que vir a mim ora, foi ele que pecou, então eu não pequei e ainda tenho que ir. Pois é o que Jesus ensina, meu santo. Para que essa valentia? E eu fui aconselhar um casal e aconselhei. Eu disse o que era correto, o que era certo, o que Jesus ensina. E quando eu disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Aí a esposa disse, gritou logo, eu é que tenho que ir. Então o fulano lá pecou contra mim e eu é que tenho que ir. Eu digo, pelo menos, minha senhora, foi o que Jesus ensinou. E eu não acredito que Jesus estivesse fora de controle, não. É eu que tenho que ir. Se o teu irmão pecou contra ti, vai a ele só e vá sozinho. E é desse jeito. E aí o irmão veio, o outro veio a mim sobre essa questão de pedir perdão. Eu disse, meu santo, na Bíblia toda, na história, a gente não lê nenhuma doutrina chamada perdão, pedir perdão. Tem a doutrina perdão, aí sim. A doutrina chamada do perdão, as orientações em relação ao perdão. Mas a doutrina chamada pedir perdão é que não tem em lugar nenhum da Bíblia, nem na história, nem a igreja primitiva usou isso. Como é que a gente agora tem uma doutrina chamada pedir perdão? Você tem que pedir perdão. E aí ele me trouxe esse texto que eu acabei de citar, de Mateus. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, eu digo, peça perdão, é assim. Não, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. É uma reconciliação, rapaz. Não tem nada a ver com pedir perdão. É que nós queremos mostrar que o irmão lá é o culpado, ele é o culpado. Ele tem que vir, ele tem que mostrar que errou, ele tem que ver. A gente tem um prazer de ver os irmãos nos nossos pés ajoelhados, soltando lágrimas, chorando. Eu peço perdão a você. E também esse espírito aí não existe nas relações nobres entre os irmãos. Está entendendo? Então, tanto Esaú como Jacó exageraram na dosagem. Esaú vai se reconciliar com o irmão, leva 400. Jacó vem se reconciliar com o irmão, traz 2 bandos. E quando aproxima-se e vê os irmãos,
divide os bandos. No versículo 2 diz: e pôs as servas de seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os últimos. Era uma espécie de proteção. Esses aqui vão na frente. Se ele vier zangado, ele vai acabar logo com um bocado e a gente sai por aqui tentando escapar. Os que estavam na fila por último escapariam. Mas, irmãos e irmãs, a verdade é que não foi preciso os 400 de Esaú e nem os bandos de Jacó. O momento da reconciliação foi bela, foi maravilhosa, foi cheia de contentamento, de alegria, e os irmãos se reconciliaram e viveram em paz. A mesma coisa a gente vai ver a partir de amanhã. A gente começa amanhã no versículo 3. É claro que a gente precisa fazer uma rápida recordação do texto e do que aconteceu. Mas a partir do versículo 3 é o registro exato do momento da reconciliação entre os irmãos. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela vida e por tudo quanto Ele tem feito por nós. Levante assim a sua mão. Pai Celeste, nós estamos mais uma vez diante do Teu altar. Queremos Te agradecer porque chegamos até aqui para Te servir e para Te adorar. Nesta manhã de meditação, de contemplação, de alegria, de gratidão, queremos dizer-te da nossa satisfação em estar diante de Ti por causa do Teu favor e da Tua graça. Senhor, se precisamos da reconciliação em relação ao nosso irmão, ajuda-nos primeiro a compreender, depois dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos alegria, dá-nos o Teu auxílio, para que assim procedamos de maneira alegre, feliz, vitoriosa, que os pensamentos que construímos durante a nossa fé, a nossa caminhada de fé, momentos que a gente constrói de forma contrária, ajuda-nos a entender de forma correta e agir de acordo com a Tua vontade e com a Tua benignidade. Abençoe os irmãos e irmãs onde estiverem, que o Teu Espírito continue tocando e abençoando. Concede a Tua proteção, a Tua graça e que a Tua misericórdia esteja sempre diante de nós, para que sejamos vencedores e no Teu nome venhamos Te servir e Te adorar por causa da Tua santidade. Repreende as enfermidades, os problemas, concede-nos força e graça, renova-nos para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós Te pedimos, Te agradecemos e Te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Um abraço a todos e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.